Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou resolver aqui duas questões sobre o assunto de potenciação e também o assunto de logaritmo. Então vamos aqui à nossa primeira questão, que é o seguinte: dado que 16 elevado a n mais 16 elevado a n mais 16 elevado a n mais 16 elevado a n é igual a 2 elevado a 2022, o valor de n é... Então, observe que aqui a gente tem uma soma de potências com a mesma base. Tá? A gente tem aqui base 16 em todas as quatro potências. Então, pode observar que nesta equação aqui a gente tem 4 vezes o valor 16 elevado a n, né? Ou o termo 16 elevado a n. Então, é 4 vezes, olha. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, é 4 vezes isso. E no segundo membro, a gente tem aqui 2 elevado a 2022. Observe o seguinte, que aqui a gente tem condições de deixar todas essas bases aqui todas elas iguais a 2, porque aqui a base do segundo membro já é igual a 2. Esse 16 tem como a gente colocar ele como base 2. O que é o 16? Se você fatorar o 16 aqui, olha, 16 é divisível por 2, né? E 16 dividido por 2 dá 8. O 8 ainda é divisível por 2 e dá 4. O 4 ainda é divisível por 2 e dá 2. E o 2 é divisível por 2 e dá 1. Então, pode observar que esse 16 aqui, ele é a mesma coisa que o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, o 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Isso daqui, pela propriedade de multiplicação de potência com a mesma base, o que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Como neste caso aqui do 2, todos esses expoentes aqui, né, são iguais a 1, né? Então aqui a gente tem 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Ou seja, isso é nada mais, nada menos do que 2 elevado a 4. Então, no lugar do 16, eu vou colocar o 2 elevado a 4. E o 4, né? O 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é o quê? O 4, então, ele é 2 elevado ao quadrado. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui, olha. 2 elevado ao quadrado é o 4, vezes o 16, que eu vou colocar dentro do parênteses, é 2 elevado a 4. Isso que está dentro do parênteses aqui, que eu estou colocando, isso daqui é o 16. E ainda tem o n aqui, certo? Tem o n elevado. E do outro lado da igualdade, 2 elevado a 2022. Aqui é uma propriedade de potência, né? E essa propriedade de potência é o seguinte, não? Quando a gente tem uma base A elevado a um n e aqui fora um p multiplicando, isso daqui é a mesma coisa que A elevado a n vezes p. Ou seja, se n multiplica o p. Isso é uma propriedade de potência. Então, é exatamente isso que eu vou utilizar aqui, não? 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 4 vezes n, 4n. E, do outro lado, 2 elevado a 2022. Agora, aqui é multiplicação de potência com a mesma base. É uma outra propriedade de potenciação. Quando você tem aqui, ó, A elevado a n vezes o A elevado a um P, isso daqui é a mesma coisa que conservar a base e somar os expoentes. N menos P. Isso aqui é uma outra propriedade de potenciação. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou conservar a base 2 e vou somar esses expoentes. Né? 2 mais 4n. Isso é igual a
2 elevado a 2022. E aí tem uma outra propriedade de potência que diz que quando as bases, você tem um a elevado a um x igual a um a elevado a um y, se as bases forem iguais, isso implica que esse expoente x tem que ser igual ao expoente y, ou seja, bases iguais, basta você igualar os expoentes. E pode observar que aqui a base do primeiro membro é 2 e a base do segundo membro é 2. Então eu vou igualar os expoentes, ou seja, 2 mais 4n tem que ser igual a 2022. Esse 2 está no primeiro membro positivo, vai para o segundo negativo. Então aqui é 4n igual a 2022 menos 2. Então 4n é igual a 2020. Como ele quer o valor de n, né? Quem é o valor de n? Então, simplesmente, o 4 está multiplicando, certo? Porque ele quer o valor de n, o 4 está multiplicando. Eu vou passar esse 4 agora dividindo. Então, aqui é 2020 dividido por 4. E se você efetuar essa divisão, isso daqui, ó, 2.000 dividido por 4 dá 500. 20 dividido por 4 dá 5. Então, isso dá 505. 505 é o que a gente tem aqui na alternativa C de Canadá. Beleza, pessoal? Então, essa foi a primeira questãozinha aí. Uma questão aí da banca FCC, né, de 2023. Olha só essa outra questão aqui, que envolve logaritmo e uma expressão exponencial. Por que é uma expressão exponencial? Não é uma equação, é uma expressão. Porque a variável x está no expoente, então é uma expressão exponencial. Até mesmo ele diz que é uma expressão, né? E é uma expressão exponencial porque a variável está no expoente. Vamos colocar aqui, nesse cantinho aqui, as propriedades. Primeiro, quando a gente tem assim, olha, logaritmo de um número, vamos chamar aqui esse número de, sei lá, de m, de um número m em uma base A, se isso daqui for igual a um valor, vou até colocar o valor x para ficar igual ao que está aqui, né? Quando a gente tem isso daqui, ó, tem uma propriedade que diz o seguinte, isso daqui é equivalente a... Olha essa propriedade, o que ela faz? É exatamente nessa sequência aqui, pessoal. Isso aqui tem que saber para você desmontar o logaritmo. A elevado a x é igual... Ó, isso daqui a elevado, né? Aqui o a fica elevado a x, elevado a esse, é igual a esse número. Tá? Essa é a propriedade. Tá? Não estou nem provando a propriedade, só estou utilizando aqui. Ó. Então, aqui é, isso daqui é a elevado a x igual a m. Então, se a gente fizer isso aqui, não, isso aqui vai ficar 3 elevado a x igual a 4. Não? Então, vai ficar aqui, ó, 3 elevado a x igual a 4. Então, desmontando aquela propriedade ali, fica 3 elevado a x igual a 4. Isso significa que a gente vai trabalhar com essa expressão aqui agora. E onde aparecer 3 elevado a x, eu vou colocar que vale 4. Certo? Vou trabalhar com aquela expressão aqui agora. Qual expressão? Essa daqui, ó. 9 elevado a x mais 2 menos 81 elevado a x. Pessoal, o 9 é a mesma coisa que o 3 ao quadrado. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Ah, Wilson, por que você está fazendo isso? Tá vendo que a gente tem uma informação aqui de 3, de uma igualdade em que a base é 3. Então, eu tenho que deixar esse 9 e esse 81 tudo na base 3, para eu poder utilizar isso daqui, ó. Tá certo? Então, o que é o 9? É 3 elevado ao quadrado? Tá? 3 elevado ao quadrado. Então, eu vou vir aqui no lugar desse 9, ó.
Bem no lugar desse 9, eu vou colocar aqui, isso é 3 elevado ao quadrado. Só que aqui tem 9 elevado a x mais 2, tá vendo? O que está dentro do parênteses é puramente o 9. E o x mais 2 continua aqui fora. Isso aqui é 9 elevado a x mais 2. 9 elevado a x mais 2. Menos... Pessoal, o 81, se você fatorar esse 81... Se você vier aqui fatorar, olha, 81 é divisível por 3, não é por 2, né, porque é par, e até mesmo nem adiantaria você procurar a divisão por 2 aqui, porque que a gente quer base 3, né? Então eu vou começar logo dividindo por 3. E nessa situação, provavelmente o valor é divisível por 3, né? Então, nesse caso aqui é divisível por 3, porque a soma dos dígitos dá 9, e 9 é divisível por 3. 81 dividido por 3 dá 27. O 27 ainda é divisível por 3. 27 dividido por 3 dá 9. O 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 dividido por 3, o 3 dividido por 3, isso dá 1. Tá? Então aqui, na verdade, o 81 é a mesma coisa que o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ou seja, o 81 é 3 elevado a 4. Tá? 3 elevado a 4. Então, eu vou vir aqui no lugar do 81 e vou substituir o 3 elevado a 4. Tá vendo? 81, 3 elevado a 4. Só que tem um x aqui. Olha só agora aqui o que eu vou fazer. Esse expoente aqui, né? Eu posso separar isso daqui, ó. Na verdade, aqui eu vou multiplicar primeiro, ó. Isso vezes isso e isso vezes isso. Então, esse 3 aqui fica 3 elevado a 2x, 2 vezes 2, mais 4. Ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. E aqui vai ficar menos, e aqui vai ficar o 3 elevado a 4 vezes x, 4x. A mesma propriedade que eu utilizei na questão anterior, que a gente tinha lá que multiplicava, né? Que é essa daqui, ó, um a elevado a n e aqui o p multiplicando. Isso daqui é a mesma coisa que a elevado a n vezes p. Tá? Foi essa propriedade que eu utilizei. Agora aqui, pessoal, isso daqui, ó, eu posso escrever como um produto, né? Porque se o a elevado a n vezes um a elevado a p é a mesma coisa que a elevado a n mais p, quando eu tenho uma soma, isso vira um produto. E quando eu tenho um produto aqui, isso vira uma soma lá do outro lado no expoente, tá vendo? Isso aqui é uma propriedade. Tá? Eu vou usar essa propriedade aqui no reverso. Ó. Isso aqui eu vou escrever como 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 4. Certo? Porque se você conservar essa base aqui e somar os expoentes, volta no que era antes. Ó. Beleza? E aqui, por enquanto, eu vou deixar assim. Observe que a informação que a gente tem é 3 elevado a x, e não 3 elevado a 2x, e não 3 elevado a 4x. Mas tem como eu reverter essa situação? Tem. Olha só. Aqui você tem o seguinte. Ó. Quando você tem uma potência assim, olha, NP, isso daqui você pode, esse N vezes P, que é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. A elevado a N vezes P e A elevado a P vezes N é a mesma coisa. Então, esse daqui eu posso escrever assim, ó. 3 elevado a x vezes 2. Tá? 2 vezes x eu posso escrever assim. Esse 3 elevado a 4 aqui, pessoal, a gente já sabe que é 81, tá vendo? Quando a gente precisar dele aqui, a gente já pode utilizar depois. Menos, e aqui é a mesma coisa. Ó, isso aqui é 3 elevado a x vezes 4. Só que isso aqui ainda eu posso escrever assim, ó, 3 elevado a x e o 2 aqui fora, né? Que é essa propriedade aqui, ó.
Ó, daqui eu estou escrevendo isso. Tá? Vezes 3 elevado a 4. E aqui, menos. Esse daqui também eu posso fazer a mesma coisa, né? Aqui, ó, 3 elevado a x. E o 4 aqui fora. Porque x vezes 4 está aqui, x vezes 4. Agora, esse 3 elevado a x, eu sei que vale 4, tá vendo? Vou usar. Então, aqui, ó, esse parênteses aqui vale 4. O que é isso, então? 4 elevado ao quadrado, porque 3 elevado a x é 4. E aqui, ó, só o que está dentro é 4, certo? Como tem um 2 fora, fica 4 elevado ao quadrado. E aqui, 3 elevado a 4, que a gente vai utilizar. Qual é o valor? E aqui, ó, menos. Aqui vai ficar o 4. Tá vendo o 4 aqui, ó? Isso aqui, ó, é 4. O 3 elevado a x é 4, então isso aqui fica 4 elevado a 4. Beleza? Olha só. O que é o 4 ao quadrado? Isso é 16, certo? Vezes, o que é 3 elevado a 4? É 81. 81 menos. O que é 4 elevado a 4? É o 4 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, né? Então, olha, 4 elevado a 4, isso é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 elevado a 4 é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 6, 24. Como que foi? 25. Isso dá 256. Certo? Então, isso aqui é menos 256. E 16 vezes 81? Vamos fazer a conta. 81 vezes 16. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8, 48. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 8, 8. Isso aqui dá 6. 6. E aqui dá 9. E aqui dá 12. Então, pessoal, nós temos aqui 1.296, né? 16 vezes 81. Então, esse valor aqui, ó, 1.296 menos 256. Se a gente fizer essa conta aqui, olha só, 296 menos 256, isso dá 40, né? Então, isso aqui vai dar 1.040. Ó, 1.040. Que é o que nós temos aqui na alternativa A. Beleza, pessoal? Então, são essas duas questõezinhas aí. Ó, essa questão aqui já é uma questão que ela não é uma questão fácil, né? A gente teve que utilizar aqui uma série de propriedades aqui, né? Várias propriedades. E a questão anterior também é uma questão que ela também não é considerada fácil. Beleza, pessoal? Pessoal, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal aí. Se esse conteúdo aí te ajudou, deixa um like aí no vídeo, compartilha aí nas redes sociais com um amigo que está estudando para concurso. E obrigado pela atenção aí, bons estudos e até o próximo vídeo.